Olá, estamos de volta com os nossos estudos bíblicos, ainda sobre o livro de Gênesis. Nós havíamos falado na lição anterior sobre Isaac. Hoje conversaremos sobre José. José, uma das figuras mais proeminentes do livro de Gênesis. E daremos o título para esse estudo, José, o sonho de uma realidade. Porque José é conhecido como o sonhador do Egito. E vamos ver por quê. Às vezes, Deus nos conduz a sofrimentos. Mas isso sempre acontece para que, por meio do sofrimento, Ele possa produzir um bem maior em nossas vidas. José do Egito é a história bíblica de José, o filho de Jacó, que é relatada no livro de Gênesis, dos capítulos 37 ao capítulo 50. E esses capítulos nos contam a trajetória de um jovem que foi vendido como escravo e mesmo assim chegou a ser governador do Egito. A história de José é uma peça fundamental na saga dos patriarcas. Abraão é apresentado na Bíblia como um exemplo de fé. A história de Isaac, seu filho, revela o caráter provedor de Deus. Jacó, neto de Abraão, demonstra como Deus faz suas escolhas, baseado apenas na sua própria misericórdia e não no mérito humano. Na história de José, nós somos conduzidos a um elemento fundamental, através do qual Deus levou adiante as promessas das alianças. A fidelidade é fundamental para que nós possamos sentir em nossas vidas a realidade da possibilidade do cumprimento das alianças de Deus. José, ele é um dos maiores exemplos de fidelidade em todo o Antigo Testamento. Além, é claro, da tão visível fidelidade de Deus. José, ele vinha de uma família muito grande, mas certamente era uma família que não era feliz nem unida. Dentre os 12 filhos de Jacó, um tem se destacado por demonstrar excelentes virtudes e por refletir uma beleza interior do coração. Embora as Escrituras Sagradas nada digam a respeito da infância de José, é possível deduzir que ele tenha crescido numa tensa atmosfera familiar, repleta de ciúme e de ressentimento. Mesmo diante das muitas adversidades, nós vemos que, durante a sua trajetória, ele manteve-se fiel a Deus. Falemos um pouco sobre o nascimento e a adolescência, o que se sabe de José, de um jovem sonhador. Quando José nasceu, Jacó, seu pai, ainda trabalhava para Labão, seu sogro. Foi o primeiro filho de Raquel, a mulher com quem Jacó casou e que ele amava muito. Sua mãe, Raquel, lhe deu esse nome como uma expressão do seu desejo de ter outro filho, e esse desejo foi realizado mais tarde quando nasceu Benjamim, irmão de José. Raquel, a mãe de José, ela teve a criança depois de vários anos de esterilidade, conforme vemos em Gênesis capítulo 30, no versículo 22. Raquel, a mãe de José,
teve a criança depois de anos de esterilidade, conforme vemos em Gênesis no capítulo 30, versículo 22. Embora fora precedida por 10 meios irmãos, este filho foi esperado por muito tempo com muita ansiedade. Porque José foi saudado por sua mãe Raquel como um sinal da parte de Deus, que ela esperava por muito tempo. Ela disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Isso no capítulo 30, versículo 23 de Gênesis. Jacó já tinha 91 anos quando José nasceu. E Deus manda Jacó voltar à terra de seus pais. E atendendo essa orientação de Deus, Jacó partiu de Padã Aram com toda a sua família e retorna à terra de Canaã, conforme vemos em Gênesis capítulo 31, os versículos 17 e versículo 18. Durante a viagem de retorno a Canaã, José ele morou em Sucote e depois morou em Siquém, antes de chegar à terra prometida. Mais tarde foi morar em Betel. E em Betel, o próprio Deus anunciou ao idoso Jacó a mudança de seu nome, que passou a ser chamado de Israel, ou seja, aquele que luta com Deus, conforme o texto de Gênesis capítulo 35 e o versículo 10. Posteriormente, em caminho de Betel para Efrate, que é Belém, Raquel vem a falecer. A mãe de José, ela falece justamente a dar à luz a Benjamim, irmão de José. Certamente foi uma tristeza para Jacó ver a morte de sua amada esposa Raquel. Mas vamos enfocar nossa história no nosso personagem, que é José. A história de José é uma das mais instrutivas do Antigo Testamento. E não é sem razão que o livro de Gênesis dá mais espaço à vida de José do que o de qualquer outro personagem. Sua vida foi tão significativa que ele foi incluído na galeria dos heróis da fé, mencionada em Hebreus capítulo 11, no versículo 22. Mas o relato dos sonhos, vindo logo no início, faz de Deus, não de José, o herói da história de nosso personagem. Afinal, nós não temos controle sobre os nossos sonhos, mas Deus o tem. Os capítulos anteriores de Gênesis, eles narram diversos fatos que nos levam a concluir que José, como falamos anteriormente, vivia em um lar desestruturado. A narrativa bíblica ainda dá a impressão de que Israel, Jacó, nada aprendera com sua experiência anterior de favoritismo. Tanto que em Gênesis capítulo 37, no versículo 3, diz: ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Nós vemos que a história narrada a partir do capítulo 37 de Gênesis, ali vemos que os irmãos de José o odiavam, porque ele recebia a preferência do pai. Então o clima entre eles era tão ruim que o texto diz que
não conseguiam falar com ele amigavelmente. Esse era o ambiente em que vivia o nosso personagem, José. E a situação que já era complicada, tornou-se pior quando José teve sonhos. E ele relata esses sonhos aos seus irmãos e também a seu pai. Quando José contou um sonho que profetizava que seus irmãos seriam como seus súditos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Nesse sonho que José conta aos seus irmãos e também ao seu pai, ele fala que o molho de trigo dele, de José, crescia altaneiro, enquanto os dos irmãos, em submissão, o rodeavam e se curvavam em reverência ao molho dele. Isso é o texto de Gênesis, capítulo 37, versículos 5 a 8. E outros sonhos foi acirrando mais ainda a rivalidade que havia no seio daquela família. O sonho que foi a gota d'água é que José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele, indicando que não só seus irmãos, mas também seu pai e mãe, evidentemente não Raquel, pois esta já havia falecido, mas talvez a atual esposa de Jacó, Israel, se curvariam também diante dele. Até o próprio pai, Jacó, se constrangeu com este sonho e repreendeu-o por causa disso. Diz o relato bíblico que os irmãos de José o invejavam e seu pai guardava o caso no seu coração. Certamente Jacó reconhecia a natureza profética desses sonhos. A ira dos irmãos de José os levou a desejarem a sua própria morte. Chegou a esse ponto, mas isso não aconteceu por intervenção divina. Rubem, o irmão mais velho, foi usado por Deus para livrar José, conforme o texto de Gênesis capítulo 37, versículo 21. Assim que, ao invés de matá-lo, resolveram vendê-lo como escravos. Os seus irmãos saíram com ele, arrancaram-lhe a túnica e o jogaram em um poço que estava vazio. O mal-intencionado plano dos irmãos se concretizou quando eles deparam com uma caravana de comerciantes israelitas que iam carregados de produtos indo em direção ao Egito. Então eles ofereceram José como escravo para essa caravana. Receberam 20 peças de prata. José, então, o filhinho do papai, que os irmãos não toleravam, não estariam mais por perto. Assim como o Salmo 42, versículo 7, disse: um abismo chama outro abismo. Os irmãos de José experimentaram essa grande verdade. Agora, como eles explicariam ao pai a ausência do irmão? Então, eles inventaram uma história trágica. Eles matam o animal, molham a túnica de José no seu sangue
E com isso eles esperavam que Jacó concluísse que um animal selvagem havia matado o seu filho, conforme o texto de Gênesis, capítulo 37, versículos 31 ao 33. Algum tempo depois, nós vemos que tudo isso vem à tona, mas de uma forma diferente. Deus, apesar da trágica história, teve participação direta. Porque ainda que os irmãos não mataram José, inclusive eles disseram, quando venderam José, não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão da mesma carne de nós. Então, eles venderam José como escravo, crendo que assim a culpa seria menor. José vai cativo para o Egito, é vendido como escravo. Na casa de Potifar começa a segunda fase da sua história. Potifar era o oficial e capitão da guarda que protegia o faraó, que era o rei do Egito. Deus, porém, estava sempre com José. Assim que, logo, o seu patrão viu que ele era um homem trabalhador, que era um homem digno de confiança. Tudo que José fazia era bem feito e dava lucro ao seu patrão. A esposa do patrão de José, a esposa de Potifar, viu que José era um bom administrador e também muito bonito. Era um rapaz sarado. E diz a Bíblia que ela se enamora do jovem rapaz. Porém, José permaneceu indiferente às suas atitudes de conquista. José se recusava a aceitar os carinhos da mulher, pois sabia que era errado. Afinal, ela era a esposa de Potifar, seu patrão, que confiava nele. Um dia, porém, ela mentiu ao seu marido, acusando José de tê-la ofendido. Potifar, o esposo, acreditou na história de sua mulher e ficou furioso e mandou José para a prisão. Os que conhecem a história bíblica podem dizer, mas professor Adailton, tudo isso foi muito injusto. Porém, José sabia que Deus nunca o abandonaria. Ele confiava plenamente no Senhor Deus. E Deus estava com José mesmo dentro da triste prisão. Deus nunca abandona aqueles que o amam de verdade e fazem tudo em fidelidade para servi-lo, que o coloca em primeiro lugar, como aconteceu com José. Assim como José, também nós não entenderíamos os motivos por trás dessas coisas. Como vai ser preso por ser fiel a Deus? Por não querer adulterar? Nós certamente nos sentiríamos confusos e lamentaríamos como Jó. Mas, permita-me dizer novamente, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, como diz o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Acontece que nós temos uma visão, e muito limitada, apenas do presente. Apenas isso.
Nós vemos as coisas que aconteceram no passado e vivemos apenas o presente. Por outro lado, Deus tem uma visão plena de tudo, do passado, do presente e do futuro. Assim que, na prisão, Deus confirma que não abandona aos que lhe são fiéis. Por ter decidido ser fiel, não importando o que lhe viesse a acontecer, Deus era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. Na prisão, Deus, mais uma vez, intervém na vida de José. Não com os seus sonhos, mas com os sonhos de outras pessoas que também estavam presos. Nós vemos que na prisão o capitão da guarda, por causa da conduta exemplar de José, lhe dá o cargo de confiança sobre outros presos, inclusive 2 homens considerados importantes. Foram lançados ali, posteriormente, na mesma prisão. Era o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Certo dia, José nota que ambos tinham uma expressão muito preocupada. Eles disseram então: olha, José, nós tivemos um sonho muito estranho e não podemos entender o seu significado. E José disse: me conta o sonho. E eles falaram: você vai interpretar? Depois de ouvir isso, José atribui a interpretação do sonho a Deus e fez saber a eles o que significava. E José disse: em 3 dias, o chefe dos copeiros seria reintegrado à sua antiga posição e daria o copo outra vez nas mãos do faraó, como fazia antes. Então, o dirigente José, ele pediu ao chefe dos copeiros que se lembrasse dele quando estivesse de volta à corte, pedindo ao faraó que o libertasse. Enquanto ao chefe dos padeiros, que também teve um sonho, que estava na prisão, José disse que em 3 dias este seria condenado à morte por ordem do rei. E assim aconteceu. O texto de Gênesis 40, versículo 20 ao versículo 23, diz: no 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes reabilitou o copeiro-chefe, mas ao padeiro enforcou como José lhes havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E eu quero dizer para vocês, um parêntese, nós não teríamos a história do copeiro-chefe e do padeiro-chefe nesse capítulo das Escrituras, caso eles não estivessem relacionados com o propósito de Deus em relação a José. Esses 2 homens desconhecidos, eles seriam importantes no propósito de Deus de conduzir José à presença do faraó. E justamente por isso é que Deus lhes deu sonhos nos quais estava revelado um enigma, ou seja,
o futuro de ambos, tanto do padeiro como do copeiro. Então nós dizemos que Deus tinha o melhor para José. E com o passar dos tempos, de volta à sua antiga posição, o chefe dos copeiros somente veio a se lembrar de José 2 anos depois, quando o monarca egípcio se viu atormentado por 2 sonhos muito estranhos e que ninguém sabia o seu significado. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas magras que comiam 7 vacas gordas. E no segundo sonho, ele viu 7 espigas de trigo mirradas que comiam 7 espigas granadas e belas. Pelo texto bíblico, vemos que nenhum sábio, nenhum mágico do Egito foram capazes de decifrar esse sonho. Aí foi quando o chefe dos copeiros, de repente, lembrou-se do jovem que o confortara na prisão e falou sobre o que aconteceu com ele e com o padeiro-chefe ali na prisão. Então Faraó manda tirar José da prisão. Ele é levado à presença do Faraó e mais uma vez José volta a insistir que seu poder para interpretar sonhos vinha de Deus. E ele disse: quem sou eu? É Deus que dará ao Faraó uma resposta de paz. Conforme Gênesis 41, versículo 16. No mesmo instante, José, ele revela os sonhos que prediziam 7 anos. Primeiro, de abundância no Egito, que seriam seguidos de 7 anos de grande escassez. E que os 2 sonhos tinham o mesmo significado. Disse ele a Faraó que o fato está bem decidido da parte de Deus. E Deus tem pressa em realizá-lo. Gênesis 41, 32. Por isso, nós vemos que José não titubeou, não teve dúvida. Ele prosseguiu e o Faraó deveria escolher um homem ajuizado, sábio, para criar um programa de estocagem de grãos durante o período fértil, para suprir as necessidades durante o período de escassez. Faraó, que escutara atentamente tudo que José dizia, não apenas ficou impressionado pela clara interpretação dos seus sonhos, como também pelo sábio conselho que ele dera. E no mesmo instante, José foi nomeado governador de todo o Egito. Então, o escravo foi liberto, agora com 30 anos de idade, como diz o texto de Gênesis 41, versículo 46. Após 13 anos de servidão, foi ritualmente adotado pela corte, recebendo o nome egípcio de Zafenate Paneia. E realmente chegaram os anos de miséria. A todos que pediam socorro ao Faraó, dizia ele que se dirigisse a José. E este a todos
socorria. O que aprendemos? Nós aprendemos que nossos sonhos podem se tornar realidade quando não desistimos. A caminhada não foi fácil para José. Foi ridicularizado, invejado, odiado pelos irmãos que queriam matá-lo, vendido como escravo barato, sofreu assédio sexual, foi preso e foi vítima de uma mentira. No entanto, José nunca teve complexo de vítima. Nunca se sentiu um coitadinho abandonado por Deus. Ele olhava sempre para frente, não murmurava, fazia sempre o melhor. E por isso venceu todos os obstáculos. Quanto mais altos os seus sonhos, maiores os obstáculos que você terá que enfrentar. Para alcançar nossos sonhos, nós precisamos preservar nossa integridade. José, ele foi testado com rigor quanto ao seu caráter. Mas ele nunca se deixou corromper. Ele permaneceu íntegro, fiel, leal a Deus e às pessoas. Quando a mulher do seu chefe tentou insistentemente seduzi-lo, ele fugiu. Ele não brincou com o pecado. O caminho do verdadeiro sucesso passa pela integridade. E todos veem José como uma pessoa que foi vitoriosa porque tinha sonhos. Não. Muito mais que sonhos para alcançar a vitória, foi necessário outras coisas na vida de José. O texto de Hebreus capítulo 10, o versículo 36 diz: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Para alcançar nossos sonhos, precisamos preservar nossa integridade. José, ele foi testado com rigor quanto ao seu caráter, mas ele nunca se deixou corromper. Permaneceu íntegro, fiel, leal a Deus e às pessoas que estavam com ele. Quando a mulher do seu chefe tentou insistentemente seduzi-lo, ele fugiu. Ele não brincou com o pecado. O caminho do verdadeiro sucesso passa pela integridade. Muito mais que sonhos é necessário para se alcançar a vitória. Em Hebreus capítulo 10, o versículo 36, nos diz: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então nós precisamos de paciência para fazer a vontade de Deus. E, embora não gostemos, paciência é construída por meio de tribulações. Notamos na história de José que aqui não há atalhos. José não poderia chegar ao passo 3, ou seja, ser o segundo no comando do Egito e trazer salvação a Israel, sem passar pelo passo 1, que foi ser odiado pelos seus irmãos, ser vendido como escravo na
casa de Potifar, ali no Egito. E o passo 2, que é ser jogado injustamente na prisão. Ele tinha que passar por esses passos antes. Muitas vezes nós não queremos passar por momentos difíceis. E cremos que a vida cristã tem que ser um mar de rosas. Não é assim. O Salmo 105 nos diz: foi posto em ferros até ao tempo em que chegou a sua palavra. Os planos de Deus para José era o passo 3 desde o princípio. Ou seja, chegar a ser governador do Egito. Contudo, ele não conseguiria realizá-lo sem os passos 1 e 2. Isto é, sem tribulações. Jogado no poço, vendido como escravo, caluniado, jogado na prisão, eram os passos antecessores. Muitos de nós queremos ir ao passo 3 sem passar pelos passos iniciais. Queremos a ressurreição sem a crucificação. Queremos ser discípulos sem carregar a cruz. Isto é simplesmente impossível. Se o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, conforme Hebreus capítulo 5, versículo 8, achamos que podemos aprender de outro modo? Que a outra escola da aprendizagem? Se a resposta for sim, então nos enganamos a nós mesmos. E concluindo esse estudo, nós podemos dizer que a história de José é mais do que somente a história sobre José do Egito. Ela é sobre cada um de nós. É sobre a delicada, sutil e nem sempre aparente intervenção divina ao nosso favor. Às vezes nós temos apenas alguns poucos sinais do agir de Deus em nossa vida. Muitas vezes nós temos nossas orações respondidas, mas não no tempo em que esperávamos ou da maneira que pensávamos. Em alguns casos, a resposta veio quando já tinha perdido a esperança. A providência existe. Mas as coisas não acontecem simplesmente porque nós queremos. A nossa vida faz parte de um planejamento muito maior do que imaginamos. O que José descobriu na lacuna do tempo entre as duas partes de sua história é que, além de termos iniciativa, é preciso paciência, humildade e confiança. Se nossas orações são legítimas, Deus irá respondê-la. Mas não necessariamente quando ou do modo que queremos. A história de José é muito mais que o simples retrato de um homem de grande caráter e de fé admirável. A história de José é também um marco decisivo
na história do povo escolhido de Deus. E um modelo de conduta para todos quanto desejam, sinceramente, ser fiéis ao Senhor. Então, a história de José é muito mais que a história de um sonhador. É a história de alguém que creu. É a história que alguém, apesar da adversidade, confiou. É a história de alguém que esperou. Será que nós estamos crendo? Será que estamos confiando? Será que temos a paciência de esperar? Que possamos sonhar. Que possamos crer. Que possamos confiar. E esperar no Senhor, na certeza de que, como Ele foi propício aos sonhos de José, também será aos nossos sonhos. Que Deus nos abençoe.